acha que só dá pra conhecer mesmo uma pessoa quando a gente mora sob o mesmo teto? Esse é o assunto do vídeo de hoje. Oi, gente, meu nome é Renata. Nesse canal eu falo sobre relacionamentos, psicologia e cultura. Então, se você curte esses assuntos, se inscreve no canal, toca o sininho para receber as notificações de novos vídeos e vem comigo. Eu queria me desculpar pelo barulho. Gente, hoje tá assim, tá calor, a porta da rua tá aberta, senão eu vou ficar com calor aqui dentro. A máquina de lavar tá funcionando. Eu não tive como esperar a máquina de lavar terminar para gravar esse vídeo, porque ou eu gravo agora ou não vai ter como. Então, me desculpa assim se, né, pelo barulho, mas a gente vai indo assim. Aqui não é estúdio, né? Aqui é a vida como ela é. Primeiro eu queria dizer assim, tem muita gente chegando aqui no canal, vindo do TikTok, então eu queria dizer, sejam muito bem-vindos, agradecer muito a repercussão que tá tendo lá no TikTok, o pessoal tá curtindo os vídeos, compartilhando. Então, se você veio aqui pro canal por causa do TikTok, valeu por ter chegado até aqui, né? Eu sei que requer um pouquinho de esforço, você tem que sair de uma mídia, procurar a pessoa na outra mídia. Então, eu agradeço, assim, você ter vindo pra cá e tá deixando seus comentários. É muito importante, é muito bacana. E é isso. E aí, eu queria dizer, assim, eu aqui no canal, eu trago questões de pesquisas e de livros e procuro trazer dados e procuro colocar um pouco a minha opinião. Mas, assim, a minha proposta aqui do canal não é, e nem nunca vai ser, dizer pra ninguém como a pessoa tem que viver a sua vida. Eu não vim aqui pra dizer como você tem que viver a sua vida. Essa nunca, jamais vai ser a minha intenção. Eu vou, às vezes, colocar minha opinião e tentar trazer dados e tentar conversar sobre diversos assuntos, mas eu não quero mandar na vida de ninguém, digamos assim, né? Orientar a vida de ninguém. Inclusive, pra mim, pessoalmente, que eu já fui paciente de terapia várias vezes e tive todo um trabalho pessoal de me conhecer e poder guiar os rumos da minha vida, uma das decisões mais importantes que eu já tomei na minha vida, eu vou contar um pouquinho essa história pra vocês. Eu estava num momento muito difícil e eu não sabia o que fazer. E eu queria que alguém me dissesse o que fazer. Porque quando alguém te diz o que fazer, é mais reconfortante, né? Você não tem o trabalho da decisão. E depois você não precisa lidar com as consequências da sua decisão, porque você pode culpar o outro. Porque eu segui a orientação da outra pessoa. E eu tava nesse momento de desespero de querer que alguém me dissesse o que é pra eu fazer. Eu peguei e liguei pra terapeuta. E eu disse assim, expus pra ela as minhas dúvidas, né, as minhas dificuldades. E eu falei assim, eu não sei o que eu faço. Eu queria saber o que fazer. Eu não sei o que eu faço. E nessa hora ela disse, eu acho que você sabe. E nessa hora eu soube. Então, assim, essa foi uma das frases. Eu fico até arrepiada. Gente, tô arrepiada. Foi uma das coisas, assim, mais poderosas que já disseram pra mim em terapias, em conversas. Eu acho que você sabe. E nessa hora eu soube. Então, assim, por isso que eu levo como esse lema pra mim, que não é chegar aqui e dizer como você tem que viver a sua vida, tá? Esse é um ponto que eu queria colocar. E eu venho aqui no YouTube pra discutir assuntos que são do meu interesse e que se você chegou até aqui, eu acredito que seja do seu interesse também, né? Então, é isso aí. E seguindo essa linha, né, eu queria fazer esse vídeo pra responder um comentário do TikTok. Eu postei o último vídeo foi sobre morar junto antes de casar ou não morar junto antes de casar. Eu trouxe alguns dados de pesquisas e eu tive a resposta de algumas pessoas dizendo que a gente só consegue conhecer mesmo uma pessoa quando mora sob o mesmo teto. Então, eu queria fazer algumas colocações sobre esse assunto. Primeiro, que a gente tem que entender que, claro, o ser humano é muito complexo, a vida é muito complexa e, às vezes, você não vai ter uma resposta que vai solucionar tudo pra você, que é assim ou não é assim. E a gente tem que entender que, às vezes, duas coisas podem ser verdades ao mesmo tempo. A gente tem esse hábito de querer procurar uma verdade, uma resposta. E, às vezes, uma coisa é verdade e outra coisa também é. E eu vou querer mostrar pra vocês um pouco de por que você descobre muitas coisas e conhece muito bem uma pessoa quando mora junto. Mas por que também é verdade você dizer que dá pra conhecer a pessoa sem morar junto? Tá, eu vou colocar esses dois pontos. Então, primeiro, vamos lá. Vamos falar sobre as coisas que você descobre sobre uma pessoa quando você vai morar junto que você não morava antes. Um relacionamento de casal, existe uma questão, existe
um aspecto que é a narrativa desse relacionamento, a história desse casal. E dentro da história do casal e da narrativa do relacionamento, você vai ter a narrativa dela e a narrativa dele e a narrativa do casal. Claro, também vale para casais homossexuais. Eu vou usar ela e ele, casal heterossexual, mas vale para casais homossexuais também, homoafetivos, tá? O raciocínio não muda nesse aspecto, tá? Existe a narrativa que uma pessoa constrói, a narrativa que a outra pessoa constrói, e existe a narrativa do casal. E essa narrativa do casal, ela é influenciada por essas duas narrativas. E é uma narrativa que é construída ao longo do tempo e com a convivência. Relacionamento é construção, gente. É um dia depois do outro, é convivência e é construção. Então, inclusive existem pesquisas, olha eu de novo com as pesquisas. Eu vou citar, isso veio no livro do John Gottman, se chama Os 7 Princípios para Fazer um Casamento Funcionar, tá? É daí que eu tô tirando isso. A forma como o casal olha para o relacionamento anos atrás muda, às vezes. Então, você pega um casal recém-casado e às vezes eles vão ter uma narrativa sobre como é o relacionamento deles agora, como foram os primeiros encontros, como foi o começo do namoro. E daqui a 5 anos depois, se eles estiverem num bom relacionamento, eles vão ter uma memória muito boa daquela primeira época, dos primeiros anos. E se eles não estiverem num bom relacionamento, eles vão narrar os primeiros anos de uma forma mais negativa. Não estar bem no relacionamento vai fazer com que eles narrem o início do relacionamento de uma forma mais negativa. Mesmo que, às vezes, naquela época, se você falasse com eles naquela época, eles iriam dizer que, né, iriam contar uma história de uma forma muito positiva. Então, as narrativas, elas são construídas, elas mudam ao longo do tempo. Nesse raciocínio de que o casamento é construção, o relacionamento é construção, você também se desenvolve junto com o seu parceiro. Então, você não pode esperar que você vai se casar e você vai continuar a mesma pessoa, porque você vai se construindo junto com o seu parceiro. Aquela pessoa, ela está ali para contribuir com você, com a sua construção pessoal. Eu falo um pouco disso também no vídeo, O Casamento Tudo ou Nada. Então, dá uma procuradinha nesse vídeo e assiste um pouco sobre essa questão de como, hoje em dia, principalmente, os casais buscam se desenvolver juntos dentro de um relacionamento. Você vai morar junto, tá? E você vai começar a se desenvolver junto com aquela pessoa. Ela vai te influenciar, você vai influenciar ela. E vocês vão construir uma nova história. E vocês vão, às vezes, mudar alguma coisa no estilo de vocês. E aí você vai ver assim, não, eu só conheci ele de verdade quando eu morei junto. Não, mas peraí, você está mudando, ele está mudando, vocês estão construindo uma vida nova, uma vida diferente, tá? Então, assim, é claro que você vai descobrir coisas novas que você não conhecia daquela pessoa. Tipo assim, não tem como não conhecer, tá? Então, esse é um aspecto que eu queria levantar. O outro aspecto é que a gente, como eu já comentei, eu fiz um vídeo comentando isso lá no TikTok já. Muitas vezes a gente espera morar junto para daí começar a observar certas coisas sobre a pessoa. E aí isso entra um viés de confirmação dentro do relacionamento, que um dia ainda quero gravar um vídeo só sobre viés de confirmação. Mas o viés de confirmação é basicamente assim, você tem uma opinião, você tem uma visão do que é a verdade, a sua realidade e o que você acha correto. E então você busca considerar apenas elementos e fatores que confirmem a sua visão. E você ignora os fatores e os elementos que não confirmam, né? Que desprovam a sua visão, a sua teoria de como as coisas funcionam. Isso a gente vê muito hoje em dia na política, tá? Você tem 2 candidatos e os apoiadores ferrenhos de cada candidato, eles buscam só as visões que confirmam o que eles já acreditam sobre aquele candidato. Eles têm um viés de confirmação muito grande sobre um ou sobre outro. Eu estou trazendo esse exemplo porque eu acho muito fácil, muito mais fácil de entender. Quando a gente fala assim, o fulano tá passando pano para um candidato, ou tá passando pano para outro candidato, tá buscando elementos de todas as formas, mostrar que esse candidato é positivo, apesar de terem coisas negativas nele. Isso é o viés de confirmação em pleníssimo funcionamento, tá? E isso a gente faz nos relacionamentos também. Porque a gente conhece a pessoa, a gente gosta, a gente se apaixona, e a gente enxerga essa verdade, essa realidade de um relacionamento, que a gente quer que funcione de uma certa forma, e aí a gente vai buscar só enxergar os elementos daquela pessoa que comprovam a nossa teoria.
E as coisas que não comprovam, a gente tem tendência, muitas vezes, a descartar, a desconsiderar, a passar pano para essa pessoa, tá? Então, o que pode acontecer muitas vezes? Quando a gente conversou no outro vídeo sobre, às vezes você morar junto antes do casamento leva você a se divorciar, uma linha de explicação seria que você começa a morar junto sem pensar muito no que seria esse compromisso, e você é levado ao casamento quase que por inércia, e na hora que você tá casado, que você enxerga algumas coisas que você não... Você já enxergava antes, mas você desconsiderava pelo viés de confirmação. Você achava que aquilo... Você enxergava os pontos negativos, só que você se apegava tanto aos positivos, e você ficava passando pano pra aquela pessoa tanto, que você ia levando. E aí, só que chega uma hora no casamento que você não consegue mais ir levando. As coisas ficam realmente muito escancaradas e você não consegue aguentar mais. Então, o viés de confirmação, ele atrapalha, às vezes, a gente a enxergar certas coisas que poderiam levar a uma decisão mais informada sobre aquilo que a gente quer para a nossa vida. Eu quero dar um exemplo bem prático, tá? Um exemplo de um casal casado que a mulher sempre foi muito pontual e o marido não é. Então, essa mulher está casada e ela reclama, a queixa dela é que toda vez que a gente vai sair, a gente combina, olha, a gente tem um compromisso 10h30, então a gente tem que sair às 10. E eu estou sempre 10 horas, eu estou pronta. E eu vejo que ele não está. E isso me incomoda, porque eu gosto de ser pontual, eu não quero chegar atrasada. Então eu começo a dizer pra ele, ó, se arruma, né, não tá vendo o horário? E é 10h15, ele não tá pronto. 10h30, ele não tá pronto. 10h40, aí ele tá pronto, a gente sai de casa e a gente chega atrasado. Só que aí você pensa assim, essa mulher casou, vivendo no mesmo teto, ela descobriu que o marido não liga pra pontualidade. Mas quando você começa a ver o histórico do namoro, como é que era no namoro? E no namoro a gente combinava de sair, e a gente combinava de sair 7 horas, ele sempre aparecia pra me buscar 7h30. E aí, assim, aí a pessoa casada descobre que o marido não é pontual, e às vezes ela fica surpresa, ela fica assim, nossa, eu não tinha percebido isso antes. Agora que eu estou morando no mesmo teto, eu percebo. Mas não é porque não observou os sinais anteriores, porque poderia, sim, talvez ser observado esse tipo de coisa. Pontualidade é um exemplo simples, mas você pode aplicar isso para qualquer outra coisa. Você pode aplicar isso, por exemplo, assim, o namorado que, uma discussão mais séria, ele grita, ele xinga, ou então, numa discussão mais séria, ele se fecha emocionalmente, vira uma parede emocional e não bota nada pra fora. Ou ele tenta reverter a situação, você vem com uma queixa pontual e com um ponto específico que te afeta emocionalmente. Ele reverte a situação e faz você de errada, como se a sua queixa seja um ataque que você está fazendo a ele, tá? Eu tô usando ele e ela, mas assim, pode ser, né? Claro que pode ser a namorada também, pode ser a mulher que grita, pode ser, tá? É só um exemplo, gente. Não leva isso pra dizer que o homem é sempre assim ou a mulher é sempre assim. É um exemplo, vamos, né? Esse casal que, né, digamos, às vezes você tem um namoro que tem esses elementos de gritar, ou de se fechar emocionalmente, ou de não querer conversar sobre certos assuntos, ou de tentar fazer chantagem emocional. E as pessoas não enxergam. É tipo assim, não enxergam por vários motivos. Porque tá apaixonado, porque tá nesse viés de confirmação tão grande que só enxerga o lado bom e não enxerga o lado ruim. Ou acha que, tipo, não, isso aqui é um problema menor, com o tempo a gente vai trabalhar, com o tempo a gente vai se alinhar, tá? E é isso, quando mora junto, a pessoa começa a prestar atenção, às vezes, em coisas que ela não prestava atenção antes. Então, vamos lá. Além do viés de confirmação, o que mais pode atrapalhar para você conhecer uma pessoa antes de morar junto? Um pouco também é a nossa cultura, que diz que o namoro ele tem que ser uma fase muito leve e que não é para discutir certos assuntos. Então, você acaba ficando, às vezes, muito no raso. Você não entra em questões mais fundas. Você se esquiva de várias observações, de vários assuntos que você já pode começar a fazer, mesmo antes de morar junto.
porque seria sério demais para um namoro, porque seria assim, ai, não é a hora de ver isso agora. Outra coisa que a gente tem que se atentar também é que se a gente compra demais esse mito de que não, só dá para se conhecer mesmo depois que começar a morar junto, isso pode contribuir para que, antes de morar junto, você não observe certas coisas. Entende? É assim, você acredita tão fielmente que só vai conhecer a pessoa quando morar junto, que enquanto você não tá morando junto, você desliga, você tá desatento. Como se, assim, não valesse a pena esse período de observação, ele não conta. Você acreditar que você só vai conhecer alguém depois que morar junto, então isso meio que desliga o seu cérebro de observar certas coisas enquanto você não mora junto, entende? Tá dando pra entender como a gente funciona? É interessante pra caramba. Eu acho, assim, fantástico, né? E tudo isso pra dizer o quê? Você decidiu morar junto? Eu não tô aqui pra dizer que é certo ou errado, gente. É o que eu tô dizendo desde o começo, tá? Não é pra dizer que a decisão é certa, que a decisão é errada. Se você sente por você que você precisa morar com alguém pra conhecer essa pessoa e você quer ter essa experiência, tenha essa experiência, tá? Isso é uma decisão sua. A gente tá aqui pra isso, pra cada um tomar as suas decisões e cada um encarar também as consequências das suas decisões. Mas o ponto que eu queria colocar é isso. Quando eu falei do vídeo, fiz o vídeo sobre morar junto, não era pra julgar ninguém que decidiu morar junto ao invés de casar, gente, pelo amor de Deus, tá? Por favor. É só pra dizer, assim, que existem dados, existem pesquisas e a gente pode, né, tocar no assunto e conversar sobre o assunto. E também, assim, algumas pesquisas, aquelas que eu olhei e que eu apontei no vídeo, elas dão uma certa indicação de que se você quer que o seu casamento dure mais, se você quer casar e você quer que o seu casamento dure mais, pode ser melhor você não morar junto, ou então só morar junto quando você tem a intenção de eventualmente casar no futuro, e não você, tipo, vou testar e vou ver o que dá, e aí você acaba sendo empurrado pra esse casamento, tá? Só queria deixar isso bem claro. Eu não sei se eu respondi o comentário tudo isso foi pra responder o comentário de que você só conhece uma pessoa realmente quando você mora junto. Enfim, eu não sei se eu respondi, tá? Até porque, como eu falei, eu acho que a resposta... Duas coisas podem ser verdade ao mesmo tempo. Uma coisa pode ser que, às vezes, você sente que não conhecia aquela pessoa porque você não estava observando os fatores corretos. E duas, você realmente vai acabar, às vezes, revelando coisas novas, né? Você vai tanto construir uma nova realidade ao morar com essa pessoa, a sua interação ali no dia a dia vai construir novas realidades, você vai influenciar a pessoa a agir de certas formas, ela vai te influenciar. E isso vai construir, às vezes vai fazer com que você tenha essa sensação que tá descobrindo coisas novas. E às vezes você vai descobrir mesmo coisas novas. Então, assim, eu acho isso, tá? Duas coisas podem ser verdades ao mesmo tempo. Então, vamos tentar exercitar a cabeça pra pensar nisso. Era isso, gente. Assim, os meus comentários eram esses. Deixe os comentários de vocês. Eu gosto mesmo. Às vezes eu não consigo acompanhar todos, tá? Eu tô botando vídeo no TikTok, tá dando 400 comentários, eu não tô conseguindo. Mas deixa comentário, tá? E vamos continuar conversando, dialogando, porque a ideia é essa. Conversar, dialogar pra você tomar conta da sua vida, tá? Não é pra porque a menina do YouTube disse que... casar, morar junto antes de casar, isso, aquilo. Eu não disse nada. Gente, tá, assim, ó, eu quero... A sua vida tá nas suas mãos. Aqui a gente tá conversando, beleza? É isso, eu tô meio pilhada, mas é isso. Obrigada por assistir até aqui. Se você gostou desse vídeo, dá um like, compartilha, porque isso é muito importante aqui pra mim. E é isso, a gente se vê por aí.